aqui na quinta-feira e vocês estavam muito ansiosos pelo show. E um pouco antes de vocês virem para o Brasil, eu também fiz uma entrevista com vocês. E vocês falaram, né, de tão ansioso, porque vocês descobriram que vocês têm muitos fãs aqui. E então, como foi para vocês essa primeira apresentação, que foi com o público que veio para ver vocês, mas também tinha muito público que veio, que conheceu vocês nesse dia, e hoje que realmente vai vir a galera que é muito fã de vocês? はい、皆様への質問になります。ですね、木曜ライブ見てました。そして、ブラジルに来る前にも皆様とインタビューする機会がありまして、皆様すごく楽しみにしていたということをおっしゃっていました。で、実際にここでライブを行ってブラジルのファンに会って、ライブを行うことによって、そして、ファン、そして新しいファンですよねに会う、ことに関してちょっとコメントしていただければと思います。A gente se divertiu muito no live do show do dia 2 porque a gente não pensava que tinha tanta gente no Brasil, tantos barulhos pra gente, a gente ficou muito contente, ficou emocionado e a gente sentiu, quero fazer mais live aqui no Brasil, quero continuar focando, continuar correndo pro sonho e não parar. Ok? Você entendeu? Olá. Bem, eu sou a Mayara. Eu acompanho muito vocês nas lives. Eu queria fazer uma pergunta, olhando para os próximos lançamentos. Há algum gênero musical, ou estilo musical, visual que vocês ainda não exploraram, mas que está querendo explorar? 皆様の質問になりますが、今後のリリースについてですね、まだ、触れていないコンセプトであったり、ジャンルであったり、そういう方向性に関して今後の展望についてもちょっとコメントしてください。Então pergunta pra você, você quer qual? Você quer qual conceito? Não, verdade? Santos Bravo, vocês sabem? Vocês sabem? Eu queria... はい、僕たちは、ブルーカラーハーモニーという名前がついていて、僕たち自身もそのコンセプトはすごくバッチリ決まってるなと思うんですけども、一番大切に曲を作る上で大切にしていることは僕たちの Bota a música do Brasil, bota a batida do Brasil lá onde a gente está relaxado. E quando eu levei eles pra casa, na minha casa lá com a família, a minha mãe ficou conversando com o Hiroto até ele dormir, não deixou ele dormir. Ele comeu, ele fez um pastel pra eles, eles comeu tudo, não deixou nem pra mim. Assim, vai fazendo assim, foi natural as coisas. Daí eu comecei a fazer um TikTok, né? Um live no TikTok, no social media, porque eu gosto muito do Brasil, eu queria vir pro Brasil. Começando os fandangos começando a olhar a gente. Daí eu falei pra ele e ele falou, a verdade? Vai que eles ficam falando assim. Foi natural as coisas. E ficou, foi natural. Quer perguntar pra eles o que era, para eles sentirem? Aqui no Brasil? Sim! Foi fracos. Eles conseguem fazer sucesso no Brasil, sim ou não? Sim! Muito obrigado. A gente vai começar. Vambora, que tem gente que tá aqui desde manhã pra